Imagina ser convidado para uma festa de aniversário de alguém que você não conhece, numa casa assombrada, com um prêmio de US$ 1 milhão para quem sobreviver a essa festa. Você aceitaria esse convite? É exatamente isso que acontece em Casa da Colina, de 1999, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo desse filme, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma casinha, que eu vou deixar um fantasminha como resposta, porque sim, aqui nós vamos falar de Casa Assombrada. E vocês que já são inscritos aqui no canal já sabem como funciona o esquema nesse tipo de vídeo. Vou contar as curiosidades sobre esse filme, vou falar a história, explicar o final e falar alguns pontos que acontecem depois do filme e o link desse filme com a continuação, porque sim, esse filme ganhou uma continuação em 2007, que é horrorosa, mas que de certa forma ela explica alguns pontos que esse aqui deixou em aberto. A Casa da Colina é o primeiro filme da produtora Dark Castle, aquela produtora incrível que foi responsável por vários filmes icônicos dos anos 2000, como por exemplo 13 Fantasmas, que nós já falamos dele aqui no canal, Navio Fantasma, que eu sei que tá todo mundo me cobrando pra fazer um vídeo sobre o Navio Fantasma, mas calma que isso vai acontecer, o navio já está chegando, fica calmo. E um dos mais populares, que é A Casa de Cera, que todo mundo gosta. E A Casa da Colina é o primeiro filme dessa produtora, que foi uma celebração dos 40 anos do filme que deu origem à Casa da Colina, que foi lançado em 1959, chamado A Casa dos Maus Espíritos, que foi dirigido e produzido pelo mestre do horror na época, William Castle. Eu também já falei sobre esse produtor barra diretor aqui no canal, falando do filme original dos 13 Fantasmas. Vou deixar linkado aqui pra vocês também. William Castle foi muito popular por produzir e dirigir esses filmes de horror com uma história bizarra e também com produções mais baratas. Então ele era chamado de Hitchcock dos filmes B. Só que ele sempre gostou de colocar grandes atores como um chamariz de bilheteria. E o grande nome do filme de 1959 é o Vincent Price, que simplesmente era o cara do terror na época que ele reinava em Hollywood. Então 40 anos depois do lançamento de A Casa dos Maus Espíritos, nós tivemos o remake de A Casa da Colina. É um filme que marcou uma geração, então todo mundo na época das locadoras conhecia A Casa da Colina. Era um filme que apavorou uma geração. Todo mundo tinha medo, aqueles fantasmas esquisitos, o Dr. Vonnegut, aquele hospital psiquiátrico. É um filme que botou medo em muita gente na época do seu lançamento. Essa obra é dirigida pelo William Malone, que tem alguns filmes de horror no seu currículo, mas não são grandes filmes. Acho que o mais famoso dele realmente é A Casa da Colina e Medo.com.br, que foi lançado em 2002, que eu particularmente não gosto muito desse filme, mas ele também marcou os anos 2000 e pode ser que eu até traga ele aqui pro canal. Então se vocês querem ver eu falando de Medo.com.br, coloca aqui nos comentários. Embora A Casa da Colina seja um remake de A Casa dos Maus Espíritos, a história base é praticamente a mesma. Então tem um milionário que convida algumas pessoas aleatórias para uma festa de aniversário e dá ali uma recompensa para quem sobreviver. Mas em A Casa da Colina, os roteiristas também usaram como base do desenvolvimento do roteiro um filme dos anos 70 chamado Os Esquecidos, ou vocês também podem encontrar esse filme chamado Não Olhe o Porão. É um filme bem difícil de encontrar. Eu lembro que eu assisti alguns pedaços dele no YouTube, eu não assisti completamente esse filme, mas a história é mais ou menos o que a gente acompanha dessa parte do hospital psiquiátrico que A Casa da Colina aborda. Eu fiz essa introdução citando A Casa dos Maus Espíritos para vocês entenderem a origem desse filme, mas eu vou trazer um vídeo aqui pro canal falando apenas de A Casa dos Maus Espíritos. Vou fazer uma análise bem minuciosa também, assim como estou fazendo desse filme aqui, e neste outro vídeo eu vou apontar as principais diferenças entre o filme de 59 e o filme de 99, igual eu fiz com 13 Fantasmas, que tá tudo linkado aqui pra vocês. E quando esse filme ele chegou nos cinemas, ele fez bastante sucesso. Não foi um fenômeno assim de bilheteria, né, porque as pessoas não conheciam muito bem a história base, foram conhecer graças ao filme de 99, porém o marketing dele foi muito bom. Tanto que quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, alguns cinemas receberam um ticket especial que ele tinha uma raspadinha, e você podia ganhar desde aluguel de filmes da Blockbuster, sim gente, Blockbuster reinava nos anos 90 e nos anos 2000, e até $100 mil. E esses tickets especiais hoje são vendidos por um preço absurdo na internet. Eu só encontrei uma foto desse ticket pra mostrar pra vocês verem como é raro isso, tá? Eu acho muito legal esse estilo de material de marketing, porque aqui tem tudo a ver com filme, né? Essa possibilidade de você ganhar dinheiro. Pelo que eu li, o estúdio gastou $1 milhão nessas sessões, ou seja, 10 desses bilhetes de $100 mil foram premiados. Fora que a Blockbuster também forneceu bastante aluguel gratuito graças a esse bilhete especial. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, com o sucesso desse filme, ele ganhou uma sequência que se chama De Volta à Casa da Colina, que foi lançado em 2007. A gente vai falar um pouco sobre essa sequência no final do vídeo. E não só vou falar sobre a sequência, como do terceiro filme
filme que quase aconteceu. Sim, gente, quase nós tivemos uma trilogia de A Casa da Colina. Esse filme tem um núcleo de personagens bem pequeno, já vou falar pra vocês agora, pra irem se familiarizando com os nomes. Então nós temos o Steven Price, interpretado pelo Jeffrey Rush, a sua esposa Evelyn Stockard Price, interpretada por Famke Janssen, Melissa Margaret Marr, interpretada por Bridget Wilson, o Dr. Donald Blackburn, interpretado por Peter Gallagher, Egg Baker, interpretado por Ty Diggs, Sarah Wolf, interpretada por Ali Larter, o Edson Pritchett, interpretado por Chris Caton, e o Cal, interpretado por Max Perlich. Esses são os personagens principais que a gente vai acompanhar durante o filme inteiro. Claro que aqui são os personagens vivos, porque de fantasma tem fantasma pra caramba nesse filme. Porém, o mais importante do Reino dos Mortos é o Dr. Richard Benjamin Vonnegut, que é o cara por trás aí deste sanatório barra hospital psiquiátrico barra prisão. Esse cara realmente ele era muito ruim e ele fez coisas horrorosas. Tem outros nomes que também serão importantes para o desenrolar desta trama, mas eu vou falar esses nomes apenas quando for necessário, para não confundir vocês e, é claro, para não entregar spoilers antes da hora. E se vocês já assistiram esse filme várias vezes assim como eu, vocês já sabem quais nomes que eu estou guardando para daqui a pouco. O início desse filme ele se passa em 1931, quando esse sanatório maluco aí do Dr. Vonnegut estava no auge. É um hospital psiquiátrico para prisioneiros perigosos. O Dr. Vonnegut e a sua equipe realizavam experimentos com essas pessoas, algo que infelizmente foi muito comum e ainda deve acontecer por aí, mas foi muito comum nos anos 30, nos anos 40, porque não tinha fiscalização e por conta de período de guerra e todas essas questões, era fácil dessas coisas acontecerem. Então vocês vão encontrar histórias horrorosas que aconteceram nesse período, de experimentos bizarros que foram feitos com pessoas inocentes para esses experimentos, mas eles pegavam prisioneiros porque a sociedade não ia sentir falta mesmo, então eles faziam isso com prisioneiros. Fato é que certa noite o Dr. Vonnegut estava lá cortando a barriga de um ser, até que acontece uma rebelião. Logo que esses prisioneiros começam a quebrar tudo, o Dr. Vonnegut ele vai numa alavanca e aciona aquela alavanca. E a gente vê um maquinário começando a funcionar e as portas vão fechando. Ele acionou o mecanismo de segurança da casa que ele projetou, e se algo acontecesse de ruim ali dentro, ele acionaria esse mecanismo para tudo fechar e todo mundo morrer lá dentro e ninguém ter evidências alguma do que ele fazia. E foi basicamente isso que aconteceu. A maioria morreu, incluindo o Dr. Vonnegut, que a gente vê o jeito que ele morre. É uma cena bem bizarra, inclusive. Eu morria de medo do início desse filme. Mas 5 sobreviveram. E esses 5 vão ter uma importância para a resolução do filme. Então, dá aquela segurada. E aquele espaço, né, aquela casa da colina onde isso era feito, se tornou um ambiente maldito, um ambiente assombrado. Esse início, na verdade, é um documentário que foi feito para televisão que a Evelyn, a esposa do Vincent Price, está assistindo na sua banheira luxuosa. Famke Janssen, maravilhosa, lindíssima essa mulher. E ela está ali, né, vendo aquela apresentação e ela, já sei onde eu vou comemorar a minha festa de aniversário. Aí ela liga pro seu marido, o Steven Price. Ele é dono de umas franquias de parque de diversão, ou seja, o cara é muito rico e ele gosta de pregar peças nas pessoas. A Evelyn liga pra ele e fala, olha, é o seguinte, eu quero comemorar o meu aniversário na Casa da Colina. Vou te mandar a lista dos meus convidados, você dá um jeito aí de alugar essa casa e é isso. Só que isso é uma dinâmica comum entre o casal, eles gostam desse tipo de aventura. Gente rica, né? Excêntricos. Porque se fosse pobre era chamado de louco, mas rico é excêntrico. Aí você vai me falar, Gabriel, o nome dele é Price? É o Vincent Price? Não. Na verdade, o Steven Price é uma homenagem ao ator Vincent Price, que eu falei no início do vídeo, que foi o ator principal do filme de 1959. A gente vê que o Sr. Price foi pro escritório dele, ele pegou a lista de convidados que a Evelyn separou com tanto cuidado, nossa senhora, e ele picotou a lista de convidados dela e resolveu criar a sua própria lista de convidados. E por conta de uma reunião, ele deixa ali a lista aberta e sai. Aí a gente vê que o computador dele liga sozinho e começa a mexer ali no mouse e todos aqueles nomes que ele colocou são deletados. E aí o computador começa a escrever sozinho novos nomes, que aí são esses convidados que eu apresentei pra vocês. Nós temos uma transição incrível de todos esses convidados indo até a Casa da Colina em limusines, enquanto toca Sweet Dreams na versão do Marilyn Manson, que é incrível. Essa cena é muito boa. Então eles chegam ali em frente à propriedade e encontram o Sr. Pritchett, que é o dono ali da casa. Ele é meio que o responsável pela manutenção e também é o cara que recebe o aluguel da casa. Ele começa a falar, olha, bom, vamos seguindo aqui, vamos entrar logo nessa casa, porque eu preciso ir embora e tal. Ele tá muito agitado, ele é um cara muito chato. Ele leva então os convidados pra aquela casa. A casa tá toda arrumada, porque assim, a parte de cima da casa, ela foi totalmente reformada, com exceção do porão, porque lá ninguém mexeu. Um começa a olhar o outro, tipo, ninguém se conhece, ninguém sabe por que eles estão ali, eles não conhecem a Evelyn, não conhecem o Price. E aí fica aquele mistério, por que será que nós fomos convidados? Será que esse prêmio de $1 milhão é verdade? E do nada chega a anfitriã, a aniversariante, a Evelyn. Ela chega, olha todo mundo e fala, quem são vocês? No que ela fala isso, o teto se quebra, no teto de vidro ali que tinha umas imagens bizarras
bizarras, bem medonho. O teto quebra, começa a cair caco de vidro em todo mundo, aí rola uma tensão ali. E nisso aparece o Sr. Price, o anfitrião, o cara do dinheiro. E a Evelyn já conhece os esquemas dele, então ela fala, bom, essa festa aqui não é minha, essa festa é sua, esses aqui não são os meus convidados. E a gente entende a dinâmica desse casal, que é a seguinte: eles gostam de aventura. Cada data comemorativa do relacionamento deles, ou de aniversário, ou isso e aquilo, eles sempre fazem esse tipo de evento, onde os convidados correm risco de vida, porque eles gostam dessa aventura. E aqui a Evelyn acha que o Price está fazendo algo parecido. Ele realmente está. Porém, aquelas pessoas não são as pessoas que ele convidou. São pessoas que misteriosamente foram convidadas. Por quem? Não sabemos ainda. Mas não são os convidados nem dele, e muito menos os da Evelyn, que já tinham sido picotados lá na primeira remessa da lista que ela mandou. Então fica esse mistério até pro Price, porque ele também não conhece os convidados. Ele até acha que foi a Evelyn que invadiu o computador dele e convidou essas pessoas. E aí nós temos aquele personagem, o Carl, que eu falei pra vocês, que ele é assistente do Sr. Price. E antes de todo mundo chegar na casa, o Carl, ele foi antes, instalou algumas câmeras, deixou câmeras escondidas, colocou algumas armadilhas, arrumou ali a casa, pra parecer que aquela casa é assombrada e assustar as pessoas. E todos esses personagens estão precisando de dinheiro. Então essa oportunidade de ganhar $1 milhão pode ser interessante pra todo mundo. E o Sr. Preacher, ele tá muito incomodado dentro daquela casa. Ele fala que quer sair dali de qualquer jeito. E o Sr. Price começa a meio que fazer um joguinho ali de manipulação. Ele fala, Sr. Preacher, você tá bem nervoso aqui porque a sua família morreu aqui dentro, né? Aí ele, não necessariamente. Meu pai morreu não sei aonde, meu avô morreu não sei do que. Porque o Sr. Price descobriu que a família do Preacher morreu dentro daquela casa. Os personagens começam a perguntar sobre esse negócio de $1 milhão, que é o que todo mundo quer, né? Porque dane-se a Evelyn, dane-se o Sr. Price, dane-se qualquer coisa. Eles querem o dinheiro. Aí ele fala, não, é verdade, eu vou dar $1 milhão pra quem sobreviver a noite inteira dentro dessa casa. E esse valor é acumulativo, ou seja, é uma promoção acumulativa. O cheque daquela pessoa que morreu, de $1 milhão, vai ser dividido pra quem sobreviveu. E aí que começa a apresentação dos personagens. Nessa apresentação nós temos a Melissa Margaret Marr, que ela é uma ex-celebridade, ela era uma jornalista que foi bem famosa, e ela perdeu toda essa fama, e ela quer a fama dela de volta. Então ela está disposta a tudo pela fama. Tem o Ed Baker, que é um ex-atleta, ele é um ex-jogador de basquete, um cara super chato, inclusive, muito estereotipado, aquele típico garanhão que não perde uma oportunidade para dar em cima de nenhuma dessas mulheres. Tem a Jennifer Jensen, que é a diretora de uma empresa de filme muito famosa. E o outro convidado é o Blackburn, que é médico. Então tem esses 4 convidados, incluindo o Pitcher, que também entrou ali nessa contagem aí dos cheques. Então ele fez um cheque pra cada um, valendo $1 milhão. Quem sobreviver até o amanhecer, leva o dinheiro. E vocês devem estar sentindo falta do nome de uma pessoa que eu apresentei anteriormente, que é a Sarah. A Sarah, na verdade, aqui no filme, ela está se passando pela Jennifer Jensen. A Jennifer Jensen é uma mulher muito famosa, rica e não sei o quê. E a Sarah era assistente dela. Ela foi mandada embora e logo em seguida ela soube dessa festa. Esse chefe dela tinha sido convidada. Então ela resolveu se passar por sua chefe pra ir a essa festa, já que tinha chance de ganhar $1 milhão. Ela estava desempregada e pensou, por que não? Então ela está ali de intrusa, ela não foi convidada pra festa. Nem ela e nem uma outra pessoa, que também vai ser um plot twist daqui a pouco. A casa começa a se fechar do nada, igual aconteceu em 1931, todos eles ficam presos lá dentro. Aí começa aquele desespero pra tentar entender o que tá acontecendo. O Pitcher, ele começa a surtar, ele já não tava bem quando a porta tava aberta. E aí a Evelyn aparece e fala, muito bom, Sr. Price, olha, você conseguiu assustar todo mundo, esse negócio de trancar a casa inteira deixou todo mundo assustado, ó, parabéns, você se superou esse ano. E os convidados vão entendendo que isso é muito normal entre eles. E mais do que isso, que esses dois, eles se odeiam. A Evelyn quer a todo momento que esse cara morra pra que ela fique com todo o dinheiro, e ele quer que ela morra pra que ela não precise ficar com o dinheiro dele. Então a gente não sabe se tudo isso que foi feito é uma estratégia pra um matar o outro e ter ali um monte de testemunhas pra de repente ajudar o álibi de um deles. Eles decidem procurar a parte principal desse maquinário pra ver se conseguem reverter e fazer as portas se abrirem. E o Pitcher fala que talvez o mecanismo principal esteja no porão. No que eles vão descer, a Evelyn dá um toque pra todo mundo e fala, epa, é melhor vocês tomarem cuidado, porque só Deus sabe o que o Sr. Price aprontou naquele porão. Deve ter colocado vários bonecos assustadores, várias coisas, então é melhor vocês se protegerem. Ela vai até as lembrancinhas do aniversário. E aí tem um caixão enorme, assim, na sala, com vários caixões pequenos dentro. Aí no que ela abre, tem armas ali dentro. Isso, inclusive, é uma referência do filme de 59. Só que o Sr. Price,
colocou armas de brincadeira ali, né? Que é pra fazer parte de todo esse joguinho aí de perseguição. Já a Evelyn tem outros planos pra essa festinha, por isso que ela escolheu esse local. Aí fica uma brincadeira ali pra saber quem vai pegar a arma e quem não vai pegar a arma, mas aparentemente todo mundo acha que aquelas armas são de brinquedo. Então desce pro porão a Sarah / Jennifer Jensen, o Ed, o Sr. Pitcher e o Steven Price, que antes ele dá uma passadinha ali no quarto onde o cara tá escondido e ele está ali acompanhando as câmeras e fazendo as coisas acontecerem. E o Sr. Price ainda fala, nossa, você assustou todo mundo com esse negócio de você fechar a casa inteira. E ele fala, opa, não fui eu não, viu? Não fui eu, esse negócio aconteceu do nada. Pode ser que como a casa está velha, esse negócio resolveu despencar, mas não fui eu. Eles se encontram no porão e começa aquela investigação. E o porão, gente, é muito bizarro. Inclusive, isso é uma característica muito boa dos filmes dos anos 90 e dos anos 2000, que por mais que eles não fossem tão assustadores, ainda assim, a ambientação e o design daqueles filmes eram ótimos. 13 Fantasmas, Navio Fantasma, A Casa de Cera e outros filmes daquela época também, e realmente tinham um design de produção muito bom, a maquiagem ótima. Então é bem legal assistir esses filmes porque você vê a dedicação dos profissionais para montar aqueles cenários que são realmente muito bons. E no que eles estão andando, a gente vai descobrindo como é aquele espaço de 1931. Então tem as salas de tortura, onde o Dr. Vonnegut e os seus funcionários saíam torturando as pessoas. Tem uma máquina lá que era chamada de máquina da loucura, que o Dr. Vonnegut tentava curar as pessoas de esquizofrenia. Então assim, uns negócios bem bizarros. E aí eles acabam se perdendo. E é nesse momento que a Sarah revela que o nome dela é Sarah e não Jessica Jensen. E ela se aproxima bastante do Ed. Eles acabam tendo ali meio que um trelelê. Eles não conseguem encontrar essa máquina. Todos eles voltam lá pro salão principal. Aí tá a Evelyn bebendo com o Blackburn. E a primeira que desaparece é a Melissa, que é a ex-celebridade. Ela pega a câmera dela, ela foi com uma câmera, ela pega e começa a explorar aquele porão e ela é atacada numa cena muito boa. Ela tá filmando aquela sala vazia, que antigamente foi o palco, brutalidades extremas. Quando ela olha na câmera, aparece o Dr. Vonnegut e os seus funcionários ali cortando uma pessoa. Quando ela tira a câmera, não tem nada. E ela coloca a câmera, tá o cara ali cortando. Eles viram pra ela e ela é atacada. Todo mundo da casa escuta o grito dela e aí começa aquela desconfiança. Quem foi que matou ela? O que aconteceu com ela? Será que ela é uma atriz contratada do Sr. Price? A Evelyn começa a ficar preocupada com esse lance, que ela vê que as coisas estão saindo do controle e ela revela que a arma que estava ali realmente é de verdade. Então tem armas verdadeiras ali, não são armas de brinquedo. E ela fala, olha, eu vou ir pro meu quarto, não tô gostando desse negócio. Se alguém for até a porta do meu quarto, eu vou disparar esse cartucho inteiro na cara de quem aparecer. Todos eles começam a procurar a Melissa e também uma saída dali. Nisso vai cada um tendo uma experiência fantasmagórica diferente. E aí nós temos agora um ponto principal que vai dar um plot twist nessa trama. O Steven não tá gostando do que tá acontecendo e ele vai até aquela salinha onde o cara tá escondido. No que ele chega lá, o cara está morto. E ele olha na câmera e vê que tem um cara misterioso com um bigodinho bem esquisito, que é o Dr. Vonnegut, que o cara está andando pela casa de um jeito bem fantasmagórico. Quando o Sr. Price vai até o quarto da Evelyn, ela desapareceu. E os personagens estão ali procurando a Melissa, procurando uma saída, até que a luz começa a piscar. E o Pritchett, como conhece o mecanismo da casa e algumas torturas que o Vonnegut fazia, ele fala, opa, isso daqui tá parecendo a máquina de choque que o Dr. Vonnegut usava. E eles vão até a sala onde tem essa máquina de choque e a Evelyn está lá morrendo. Ela tá ali tomando choque, deitada e não sei o que. Eles conseguem desligar e ela morre. Aí você fala, meu Deus, mais uma morte. E é claro que diante dessa dinâmica de casal, todos eles desconfiam que quem matou a Evelyn é o marido dela, o Sr. Price. Então eles prendem o Sr. Price dentro daquela máquina da loucura. O Blackburn fica ali vigiando e os outros personagens continuam investigando a casa pra ver se eles encontram alguma coisa pra explicar o que tá acontecendo e principalmente eles conseguirem sair dali. Até que o Ed e a Sarah, eles descobrem uma coisa bem interessante. Eles entram na sala do Dr. Vonnegut, eles encontram ali um quadro, tem o rostinho de vários funcionários de 1931 e tem o rosto deles e o nome. E aí nós temos a primeira revelação do porquê aquelas pessoas estão naquela casa. Lembra que eu falei pra vocês que 5 funcionários do Dr. Vonnegut conseguiram sobreviver naquele massacre? Esses 5 que sobreviveram são os antepassados desses 5 convidados que estão nessa festa. Olha só que plot twist interessante. Então a Sarah, ela vê o nome das pessoas que estão ali naquele quadro de 1931 e ela compara com o nome das pessoas que estão naquela festa, pelo sobrenome. E como essa parte é um pouco confusa no filme, eu separei os nomes aqui para explicar para vocês com mais detalhes. Então, nesse quadro, ela encontra a enfermeira-chefe chamada Ruth Ann Stockard, que representa a esposa do Sr. Price, a Evelyn Stockard Price. Ou seja, aqui tem o sobrenome Stockard, que é o mesmo daquela enfermeira. Ela é descendente de uma dessas pessoas que sobreviveu nesse massacre. E aí o segundo nome é o Adolphus Jensen, e a pessoa que representa ele aqui é a Jennifer Jensen, no nome
nome original, mas aqui é a Sarah que está no lugar dela. Ou seja, essa Jennifer James, ela não está nessa mansão. Quem está é a Sarah. Mas ela foi convidada porque ela é descendente aqui desse cara. Tem o outro funcionário que é o Franklin Becker, que o convidado que representa ele é o Ed Becker. Tem o Thomas Steven Price, o convidado que representa ele é o próprio Steven Price. Pois é, até ele, que é o cara cabeça que contratou tudo isso, que montou toda essa festa, ele também é descendente de uma pessoa que sobreviveu naquela casa. E por último, Jasper Marr, e a convidada que representa é a Melissa Margaret Marr, a ex-celebridade. Então por que eles foram convidados para essa festa? Os espíritos daquela casa, aquela energia ruim que tem na casa, ela deu um jeito de convidar essas pessoas para que esses espíritos pudessem se vingar de algum descendente dessas pessoas que sobreviveram. Então por isso que eles foram convidados, para que eles sofressem no lugar dessas pessoas que conseguiram escapar. Mas como vocês viram, tem dois nomes que não aparecem nessa lista. Um é o Pitcher e o outro é o Blackburn. O Pitcher a gente entende que ele está ali porque a casa já tem uma conexão com dois familiares dele, já que o avô e o pai dele morreram naquela casa. Já o Blackburn não aparece aqui nesse quadro de funcionários porque ele foi convidado não pelo Sr. Price e não pela casa amaldiçoada. Ele foi convidado pela própria Evelyn. Ele é amante da Evelyn. Sim, gente, esse aqui é um plot twist. Ele só está ali porque a Evelyn convidou ele. Então ele não faz parte desse rolê aí da casa, disso e aquilo. E ao mesmo tempo que eles descobrem que o Blackburn não está nessa lista aí dos funcionários, a gente vê ele indo até o corpo da Evelyn, ressuscitando ela. Na verdade, ele só deu uma injeção para que ela ficasse apagada ao ponto de quase morrer, é um negócio que deixa o coração dela bem fraco. Então ele vai lá, ressuscita ela, aplica uma injeção, ela volta e a gente descobre que os dois estavam planejando matar o Steven Price para eles ficarem com a grana do cara. O objetivo dela, na verdade, era fazer a festa nesse local para que os motivos da morte do Sr. Price meio que ficasse por debaixo dos panos diante daquele massacre que estava acontecendo. Que ela achou que as pessoas fossem se matar entre elas para conseguir o dinheiro e nesse meio tempo iam acabar matando o Sr. Price também, e para ela seria o álibi perfeito. Só que não é o que aconteceu, porque ao invés das pessoas brigarem pela grana, eles acabaram se unindo para tentar sair dali. Então não foi nem o que ela e nem o que o Sr. Price estava pensando. E aí fica subentendido se ele também queria fazer algo do tipo, para parecer que todos brigaram e acabaram matando a esposa dele, sendo que na verdade ele também queria matá-la. A Evelyn e o Blackburn começam uma discussão do tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Aquela tal de Melissa desapareceu, porque até então eles não sabem que a casa é assombrada, eles não estavam sabendo desse lance aí com os funcionários. Pra parecer verdade o que está acontecendo, ela mata o amante dela. Ela pega o bisturi, enfia na barriga dele e depois arranca a cabeça dele pra incriminar o Price. E enquanto isso, ela fica andando ali como se fosse um fantasma, porque todo mundo acha que ela morreu. O Pitcher, a Sarah e o Ed descobrem tudo isso. Eles encontram no meio do caminho o Sr. Price, que ele tá meio maluco, cheio de sangue. Encontram a cabeça do Blackburn e falam, meu Deus, é o Price e tal. E a Sarah atira nele várias vezes. Ele fica caído lá perto da escada. Todos eles sobem pra tentar abrir uma das portas pra saírem dali o quanto antes, porque agora eles entenderam que a casa quer vingança contra eles. Aí a gente vê a Evelyn indo até o corpo do seu falecido marido, falando, ai, você morreu, meu Deus, que pena que não foi nas minhas mãos, você era um cara nojento, a única coisa que eu gostava de você era do seu dinheiro, não sei o que. Alerta de plot twist, ele está vivo, porque ele está usando colete à prova de balas. E aí eles começam a brigar e tal, ele começa a bater na Evelyn, a Evelyn começa a bater nele, e de repente ele empurra ela pra dentro de um quarto. Um negócio ali que ninguém nunca foi ali pra saber o que que era. Ela vê que uma sombra preta começa a surgir e tomar uma forma super bizarra. E até o Sr. Price fica com pena dele falar, amor, sai daí, vem pra cá. No que ela vai levantar, essa força pega ela, meio que absorve a energia dela e ela vira carvão. Ela vira um negócio preto super esquisito e o espírito dela entra dentro dessa força. Que aqui é chamado de The Darkness, a escuridão, que é o que representa os espíritos, tanto das vítimas quanto desses prisioneiros, de todo mundo que morreu naquela casa. Então é toda aquela coisa ruim que se transformou nesse monstro, por assim dizer. E ele vai tomando forma e vai saindo daquele quarto pra ir pegar a alma de todas aquelas pessoas que pertencem àquela casa. E aí o Sr. Price vê aquilo, sai correndo, ele encontra o Ed e a Sarah e o Pitcher ali no andar de cima. Ele fala, olha, cuidado, tá acontecendo alguma coisa nisso. A escuridão pega o Pitcher. E como o Sr. Price ele é engenheiro, ele pensa que talvez no sótão tenha esse maquinário principal pra fazer toda essa casa se abrir e eles saírem dali. E realmente é onde a máquina toda está. Então se todos os convidados estivessem indo pro sótão, ao invés de ter ido pro porão procurar essa máquina, provavelmente todos eles teriam sobrevivido. Então todos eles estão ali no sótão tentando abrir aquilo e tal. Aí vai chegando aquela sombra maligna e no que ela vai pegar a Sarah, o Sr. Price empurra ela e ele que é pego no lugar da Sarah. Do bolso dele sai um envelope que começa a voar ali pelo sótão. O Ed consegue puxar uma das cordinhas que abre uma janela. A Sarah sai por essa janela. É só um pedacinho de concreto que dá ali na janela. E não tem como sair dali, porque
porque não tem nem para-corpo ali naquele negócio. Aí o Ed fica preso lá dentro e a Sarah do lado de fora. E no que essa escuridão vai atacar o Ed, ele começa a gritar: não, eu sou adotado, eu não tenho nada a ver com isso, não são os meus familiares, sou apenas adotado. Naquela cordinha que arrebentou e fez a janela fechar, e a gente vê o espírito do Peter subindo aquela cordinha. A Sarah puxa o Ed pra fora. Aí ali do lado de fora, naquele pedacinho de concreto minúsculo, os dois estão ali do tipo, como é que a gente vai sair daqui agora? Porque é super alto, eles estão no topo da colina. A Sarah olha pro lado e vê um envelope. E tem ali os cheques de $1 milhão. Mas o que poucas pessoas sabem é que esse filme ele tem uma cena pós-crédito. A gente tem um pequeno vislumbre do que aconteceu com os espíritos que foram capturados aí desta festa. A gente vê o Sr. Price e a esposa dele, a Evelyn, eles vestidos como se estivessem lá nos anos 30 e eles estão sendo torturados por todos aqueles prisioneiros que sofreram nas mãos dos funcionários. Então eles estão ali abrindo o Sr. Price, pegando as coisas dentro dele. Também estão cortando o corpo da Evelyn. E essa cena pós-crédito serve pra mostrar que esses espíritos conseguiram a sua vingança. E deixa aqui nos comentários se você sabia que esse filme tinha essa cena pós-crédito, se você já tinha assistido. Aqui tem uma questão que muitas pessoas reclamam desse filme, são as coincidências que todos eles são descendentes das pessoas que sobreviveram naquela casa. Principalmente o Sr. Price e a Evelyn, né? Como pode ambos serem descendentes de pessoas que sobreviveram àquela casa e estarem casados? Eu acho, isso não é explicado no filme, mas eu acho que ambos já sabiam do histórico dos seus familiares. O Sr. Price é um homem muito rico, muito informado, então com certeza ele sabia que o seu antepassado foi uma pessoa que sobreviveu à Casa da Colina. E a mesma coisa a Evelyn. E isso pode até ter sido um ponto em comum que fez os dois se aproximarem. E a gente percebe que eles têm um sadismo muito grande como característica de personalidade. Tanto o Sr. Price quanto a Evelyn, eles gostam dessas coisas perigosas, de maltratar as pessoas, e condiz também com as características dos seus antepassados que torturavam as pessoas. E eles decidiram fazer o aniversário da Evelyn nessa casa porque era o ponto final para os dois. Eles queriam acabar com esse casamento de qualquer jeito. Se não fosse o Price matando a Evelyn, seria a Evelyn matando o Price. Então eles queriam fazer isso de uma forma simbólica, junto com os seus antepassados na casa onde tudo isso aconteceu lá no passado. Então é uma coisa que eu acredito, é uma teoria minha. E se vocês acham que faz sentido, coloca aqui nos comentários. Porque eles são pessoas bem informadas. Não seria possível que eles não soubessem desse histórico dos familiares deles, principalmente o Sr. Price. A ideia foi da Evelyn de comemorar nessa casa. O Sr. Price aceitou a proposta. E ele até fala no telefone, nossa, numa escala de sadismo você ultrapassou os limites. E sobre os convidados desta festa, realmente é o que é explicado no filme. A casa ela tem muita energia, energia da qual pode se espalhar pela internet, pelo telefone. Então por isso que a casa conseguiu convidar essas pessoas. Então a casa que enviou os convites através da proposta do Sr. Price de oferecer esse $1 milhão para os convidados que ele achou que ele estava convidando. Mas na verdade a casa enviou um e-mail para outras pessoas. E aqui com certeza os espíritos viram a oportunidade perfeita de reunir todo mundo, porque os nomes mais difíceis que entrassem nessa casa eram o Sr. Price e a Evelyn. Quando eles decidiram ir para essa casa, os espíritos viram a oportunidade perfeita de reunir essas outras pessoas que estavam passando por perrengues financeiros e que com certeza iam aceitar com facilidade ir para essa festa. Foi uma junção aí de várias coincidências que os espíritos tiveram sorte de conseguir reunir essa galera toda na casa. A história do filme então encerrou aqui, mas em 2007 nós tivemos uma continuação deste filme, que é o De Volta à Casa da Colina. Eu não vou aprofundar muito na história, vou só fazer um resumo para vocês entenderem as explicações que eles deram pro que ficou em aberto neste filme aqui. Bom, a gente entende em De Volta à Casa da Colina, o Ed, a Sarah conseguiram sair daquele local e a Sarah ficou biruta das ideias, ela ficou atormentada por aqueles espíritos e ela, por algum motivo, descobriu o diário do Dr. Vonnegut. E nesse filme nós acompanhamos a irmã da Sarah, que é a Ariel Wolf. Ela está muito preocupada com a irmã e não sei o que, e a Sarah, como tá muito surtada, ela acaba tirando a própria vida. É claro que a Sarah aqui é interpretada por uma outra atriz, porque a Ali Larter, quando leu esse roteiro, ela falou, Deus me livre participar dessa sequência, que filme ruim. Ela não participou, ela já tinha ficado muito famosa em Hollywood, né, já era 2007 aqui, então ela já se tornou uma atriz com um nome maior e ela não ia aceitar participar desse filme. Por isso que eles deram esse fim na personagem, dela tirar a própria vida, pra gente acompanhar a história agora através da irmã dela, a tal da Ariel. Através desse diário do Dr. Vonnegut, eles descobrem que dentro daquela casa da colina tem um artefato que é um ídolo demoníaco, né, uma estátua, tipo uma carranca, de um demônio chamado Baphomet. E que todas aquelas maldades aconteceram dentro daquela casa por influência desse demônio. E eu não gosto muito dessa explicação, porque isso tira a natureza cruel do ser humano, que é essa coisa bizarra de querer explorar o corpo do outro, de cometer essas atrocidades. Aí você joga a culpa numa entidade, e isso explica também o porquê os espíritos não conseguem sair daquela casa. Ela fica presa ali por conta desse ídolo que tá lá, né, que é essa carranca, essa estátua. E nessa sequência nós acompanhamos a Ariel
Ariel, um amigo dela e um grupo de pessoas que vão até a Casa da Colina pra roubar esse ídolo satânico. E aí quando eles chegam lá, eles passam a enfrentar as mesmas coisas que as pessoas sofreram no filme de 99. Só que não é uma sequência boa, os efeitos práticos, os efeitos digitais são péssimos, as atuações são horrorosas. É um filme que ele vai pra um lado mais erótico, então ele meio que sensualiza os espíritos. É um filme bem esquisito, eu não gosto, eu assisti eu acho que ele só umas 2 ou 3 vezes, e eu acho que as explicações que ele dá são bem forçadas. Eu acho que o mistério que fica do primeiro é bem melhor. E pasmem, gente, era pra ter um terceiro filme de A Casa da Colina. Pois é, o roteirista de Volta à Casa da Colina, que é a continuação, ele deu uma entrevista em 2021, ele falou o seguinte: o título do terceiro filme seria A Maldição da Casa da Colina. No segundo filme, a estátua de Baphomet é retirada da casa, então o terceiro traria um ambiente diferente. Nós queríamos que o Vonnegut retornasse como vilão. Queríamos que o ator Jeffrey Combs, que interpreta o Vonnegut no primeiro filme, voltasse para essa sequência, tornando-se um vilão icônico que seria o rosto da franquia. A ideia principal seria trazer a franquia para o mundo real, ao invés dela ficar presa em apenas um lugar. Vonnegut e os pacientes se manifestariam em um hospital moderno. Além disso, pensamos na ideia de um dos sobreviventes do segundo filme estar nesse hospital no estilo de Halloween 2. Então eles tinham planos para um terceiro filme. Como o segundo filme foi mal recebido pelos fãs, pela crítica e não arrecadou dinheiro algum, eles não fizeram um terceiro filme. E nessa mesma entrevista ele fala que o roteiro original para a continuação de A Casa da Colina era bem diferente. Ele fala que no primeiro rascunho de Volta à Casa da Colina, a personagem da Ali Larter, que é a Sarah, ela retornaria como a protagonista e não a sua irmã. E ela ia voltar para a Casa da Colina e ia precisar enfrentar seus demônios lá dentro. Mas isso não aconteceu, já que a Ali Larter não aceitou voltar para esse filme. Então, como eles não podiam fazer um recasting da personagem, porque o público ia estranhar, eles resolveram criar essa irmã dela para ser a nova protagonista. Então, por pouco, nós não tivemos uma trilogia de A Casa da Colina. É claro que, diante, né, do fracasso que foi o De Volta à Casa da Colina, esse terceiro filme também ia ser bem ruinzinho. Mas ainda assim, eu tenho uma curiosidade para saber como seria esse filme. Tenho essa curiosidade para saber como seria um terceiro filme. Se você também tem, coloca aqui nos comentários. E o último ponto que esse roteirista fala nessa entrevista, que eu achei uma curiosidade maravilhosa para trazer para vocês, é que a Dark Castle estava planejando várias sequências de vários filmes que eles produziram. Então era para ter sequência de A Casa de Cera, era para ter sequência de Navio Fantasma. E essas sequências só não deram certo por conta do lançamento da mídia física Blu-ray. Esses filmes, essas sequências estavam planejadas para serem lançadas em home video, elas não iam para o cinema. E a Dark Castle estava com uma parceria com a mídia física DVD HD ou HD DVD. E entre o DVD e o Blu-ray, nesse meio, nós tivemos essa mídia. Trazia uma qualidade melhor do que a do DVD, mas não tão boa quanto a do Blu-ray. Então existem poucos títulos que foram lançados em HD DVD ou DVD HD, mas a Dark Castle estava com esse planejamento de lançar essas sequências justamente para alavancar essa mídia que estava começando ainda a deslanchar na época. Então seria um estímulo para as pessoas comprarem o aparelho para ler a mídia HD DVD e também comprarem essas mídias, né? Só que como o Blu-ray chegou dominando tudo, com um preço mais acessível, os aparelhos eram mais fáceis de você comprar também, e a Sony tinha acabado de lançar o PlayStation 3 e colocou o Blu-ray muito em alta, então vários filmes começaram a ser lançados, justamente também para serem reproduzidos no PlayStation 3 como uma forma de impulsionar as vendas também do console. Aí a Dark Castle, como não tinha parceria com a mídia Blu-ray, não conseguiu lançar essas sequências. Já imaginou que legal essas sequências, né? De A Casa de Cera, Navio Fantasma? Acho que seria bem divertido. Galera, e como ainda estamos falando de patrocinadores aqui, curiosidades, né, dessa questão de marketing, vocês vão perceber nessa cena aqui que eu coloquei na tela que tem um CGI muito mal feito nessas fitas VHS com o símbolo da Blockbuster. Isso aconteceu porque a Blockbuster patrocinou de última hora esse filme, então eles não tiveram muito tempo de trabalhar o CGI para incluir a marca Blockbuster em alguma cena do filme. Por isso que quando vocês assistem essa cena, dá uma estranheza na hora que você tá vendo esse canto da tela com as fitas VHS da Blockbuster. É porque foi incluído de última hora, eles não tiveram tempo para renderizar direito esse negócio. E essas são as curiosidades, a história e o final explicado de A Casa da Colina. Vocês lembravam desse filme? Vocês gostam? Eu tenho um carinho muito especial por esse filme, então foi bem gostoso revisitar e descobrir essas curiosidades para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal, num quadro parecido com esse. Tem uma playlist com vários outros filmes que eu já trouxe aqui pro canal, então vão lá maratonar que tem vários filmes legais. Esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido, então deixa o seu like, compartilha com um amiguinho de vocês que também gosta desse filme, se inscreva no canal se não for inscrito, e se alguém convidar vocês para uma festa de aniversário numa casa assombrada oferecendo $1 milhão, é melhor pensar 2 vezes antes de aceitar o convite. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!